Olá pessoal, aqui mais uma vez com a nossa análise combinatória. Eu vou falar um pouquinho sobre equações com fatoriais. Na verdade, um pouquinho só sobre elas, tá? Bem elementares, bem básicas para vocês saberem que no final das contas, vocês vão inserir novos elementos em velhas equações. Por exemplo, a mais comum que a gente tem equação fatorial é aquela que pede qual que é o fatorial que dá, qual que é o n que dá, por exemplo, 120. Daí você precisa se lembrar de uma dica que eu dei. Você tem que decorar aquela famosa tabela de fatoriais. É a melhor coisa que você faz. Não é só saber manipular, não, tá? E aí vai escrevendo, ó lá, 2, tem que saber de cabeça. 6, 24, 120, 720, tá bom? Aí você vê direitinho, ó, que nossa solução está aqui, n é igual a 5, tudo bem? É a mais simples equação fatorial que a gente pode ter. E você vai depender demais, demais, muito, da sua tabela. E quanto mais fatoriais você souber, você melhor se dá lidando com essas nossas equações, tá? Eu vou apagar essa daqui e vou fazer uma outra equação um pouquinho mais interessante. Por exemplo, também bem simples, mas nos exercícios você vai ver mais. Essa daqui é interessante porque ela envolve fatorial dos dois lados. E como é que você sabe qual que você coloca de um lado e qual coloca do outro? Eu tenho uma dica muito interessante para vocês. Vamos supor, antes de resolver essa equação, calma, que você tem alguma coisa do tipo assim, n mais 3 fatorial. Como é que você abre isso daqui? Abrir é desenvolver o fatorial, tá? Como é que você desenvolve esse fatorial? A melhor maneira, você sabe que n mais 3, qual que é o número abaixo de n mais 3? Que é o n mais 2. N mais 3 vezes n mais 2 fatorial. Você pode escrever também desse jeito, ó, n mais 3 sobre n mais 2 sobre n mais vezes, né? N mais 1 fatorial. E assim vai descendo com fatorial, tá bom? Subtraindo 1 a cada número da direita que você acrescenta. Observe só que essa expressão se torna essa muito naturalmente fazendo, sabendo, né, que esse número é uma unidade menos do que esse é uma unidade menos do que esse é uma unidade menos do que esse, ou seja, o fatorial vai se formando gradativamente e você tem aí uma maneira de abrir o fatorial de, vamos dizer assim, de um número acima do fatorial de n até chegar a n e daí para diante. E assim você resolve essa equação aqui sem muitas complicações. Como é que você resolveria essa equação? Essa equação você vai resolver da seguinte maneira, usando aquela nossa tática de abrir aqui embaixo, ó, que eu deixei aqui embaixo, ó, não vou apagar, tá bom? Vamos usar ela aqui em cima. Por exemplo, você vai escrever que m mais 1 fatorial é m mais 1 vezes o m fatorial, né? Que é igual a 3m. Olha, esse aqui é um número que eu posso cortar com esse. M mais 1 é igual a 3. M é igual a 2. Resolvemos o nosso problema. Achamos 2 fazendo manipulações que você já está acostumado. O segredo foi... Qual foi o segredo? Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo tudo aqui, ó. Foi você ter usado isso daqui. Essa ideia. E ter aplicado ela aqui em cima. M mais 1, qual que é o número? Uma unidade abaixo do m mais 1. É o próprio m, tá? E o fatorial acaba aqui. 3m fatorial. Você foi esperto em desenvolver o fatorial até que pudesse fazer isso e isso. Tá bom? M mais 1 é igual a 3. E temos que o m é igual a 2. Novamente. Tá? Bom, essas são duas equações que eu mostrei para vocês. Como é que a gente resolve. E não é muito mais do que isso que eu quero que você aprenda, não. Por enquanto, não, tá? Só para a gente se introduzir nisso daí.
na sua vez, você vai identificar uma equação um pouquinho mais complicada, n-6 fatorial igual a 720. Quer dizer, você vai ter que saber a tabela que dá 720, que número que tem que estar aqui dentro, né? Para dar 720 do outro lado. Você sabe disso, você acha o n de cabeça, já achou? É, já achou, né? Agora, uma mais difícil um pouquinho aqui do que aquela que eu falei para vocês, tá? Mas é da mesma família, de você abrir esse fatorial até chegar no m para poder cortar do outro lado. E essa aqui é muito interessante, tá? Eu gosto muito desse tipo de coisa, porque você agora vai fazer um fatorial par, né? Do mesmo jeito que você pode escrever, só para você ter uma ideia aqui que eu estou dizendo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, você pode escrever 5 fatorial como se fosse 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. E agora eu quero que você faça essa sequência de multiplicações crescente, mas apenas com números pares. 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8 vezes 10, vamos assim, um fatorial par. E para os mais corajosos, eu quero ver se você consegue expressar. Como é que a gente expressa, olha lá, exprimir com fatoriais essa multiplicação e essa daqui. Vou dar uma dica para você. Você talvez tenha que usar também potências, tá? E outras maneiras aí de expressar o fatorial multiplicando talvez uma potência de algum número e assim por diante, tá? Eu queria que você fizesse esse, que é o que eu pedi, e tentasse esse daqui, que é muito mais interessante, tá? Você faz fatorial par e fatorial ímpar de um número. E assim vamos que vamos e vamos te esperar no próximo vídeo. Obrigado pela atenção mais uma vez. Esse foi bem curtinho para você apenas se deliciar aí com as possibilidades que nós temos e vamos usar futuramente de operar com os nossos fatoriais, tá bom? As nossas equações. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.